Outubro de 1941. O ar gélido já mordia a pele, um presságio sutil de um inferno que se aproximava. Naquelas vastas estepes russas, a máquina de guerra nazista, a Wehrmacht, era uma força implacável, um colosso de aço e fogo que parecia desafiar as próprias leis da natureza. Desde as praias da França até os campos da Polônia, seu avanço era um tsunami imparável, uma maré negra que engolia tudo à sua frente. A confiança era um manto invisível sobre cada capacete, cada tanque Panzer, cada rifle Karabiner 98K. Moscou, o coração pulsante do gigante soviético, estava em sua mira. A Operação Tufão, o golpe final, a promessa de vitória que ecoava nos corredores do poder em Berlim. O cheiro metálico da pólvora fresca misturava-se ao odor da terra revolvida, um aroma pungente de destruição. O ronco ensurdecedor dos motores dos tanques e veículos blindados ecoava por quilômetros, um zumbido constante que se transformava em um rugido bestial, um presságio de morte iminente. O chão tremia, não por terremoto, mas pela marcha de centenas de milhares de homens, blindados e artilharia pesada. Era o pulsar de um império em ascensão, a batida de um coração de ferro, determinado a esmagar qualquer resistência. O céu, muitas vezes cinzento e indiferente, parecia observar com um silêncio pesado, quase cúmplice, enquanto a história era escrita em sangue e poeira. A glória, o triunfo total, parecia ao alcance dos dedos alemães. Mas o que realmente aconteceu naquele inverno infernal? Para desvendar os segredos de uma das maiores catástrofes militares da história, inscreva-se agora e junte-se à legião de historiadores que buscam a verdade por trás dos mitos. A Operação Tufão foi lançada com uma fúria sem precedentes. Uma tempestade de aço e fogo. A velocidade, a essência da Blitzkrieg, era a alma dessa ofensiva. Divisões blindadas cortavam as linhas soviéticas como facas afiadas em manteiga, abrindo fendas profundas na defesa. Os soldados alemães, endurecidos por anos de vitórias consecutivas, avançavam com um ímpeto quase sobrenatural, uma determinação fria e calculista. Stukas, os temidos bombardeiros de mergulho, rasgavam o ar com seus gritos de sirene aterrorizantes, lançando bombas que explodiam posições inimigas em uma nuvem de escombros e fumaça. A artilharia chovia incessantemente sobre as defesas soviéticas, transformando trincheiras em túmulos abertos. As defesas iniciais de Stalin, muitas delas improvisadas e mal equipadas, desmoronavam sob o assalto brutal. Milhares de prisioneiros eram capturados, uma massa desorganizada e aterrorizada, seus rostos marcados pelo choque e pela desesperança. O otimismo alemão era palpável, quase intoxicante. Berlim celebrava os relatórios de avanço, as notícias de conquistas rápidas. Moscou, pensavam, cairia antes do Natal. A vitória estava escrita nas estrelas, ou assim parecia aos olhos dos vitoriosos. O cheiro de fumaça e carne queimada pairava sobre os campos. Um odor nauseabundo que se tornaria a assinatura daquele avanço. O som constante de disparos, o metal retorcido de tanques destruídos, os gritos de comando em alemão e os lamentos em russo se misturavam em uma sinfonia macabra. O solo, antes fértil e promissor, agora era uma cicatriz aberta, marcada por crateras e destroços, um testemunho silencioso da passagem da guerra. Mas a natureza não se importa com a arrogância humana. O inverno russo, o lendário general Inverno, estava à espreita, uma força maior e mais implacável do que qualquer exército. O que começou como uma marcha triunfal, um desfile de poder, logo se transformaria em um inferno branco. A terra que antes tremia sob o avanço alemão começaria lentamente a engoli-los. O céu, que antes parecia indiferente, agora se fechava, escurecendo. Nuvens carregadas, pesadas de neve e desgraça, prometiam mais do que apenas um resfriado. Prometiam um tormento gélido, uma armadilha fatal. O vento uivava, um lamento que não era dos homens, mas da própria estepe, um canto fúnebre para os que se atreveram a desafiá-la. A confiança, antes inabalável, começava a rachar, uma fissura quase imperceptível no brilho do aço. A velocidade que destruíra as defesas iniciais de 600.000 soldados de Stalin
começava a ser desafiada por um inimigo invisível e implacável, o frio. O que era de início um desafio a ser superado, transformou-se em um inimigo mais letal do que qualquer divisão de infantaria. O chão, antes apenas duro e poeirento, tornou-se uma armadilha. A Rasputitsa, a temporada das lamas russas, chegou com uma ferocidade inesperada. Chuvas torrenciais transformaram as estradas de terra em rios de lama espessa, um pântano pegajoso que sugava as botas dos soldados com uma força implacável, drenando suas energias a cada passo. O rugido dos motores dos tanques agora se transformava em um gemido desesperado, enquanto as máquinas de guerra afundavam, impotentes, na argila fria e úmida. O avanço, antes uma corrida desenfreada, virou uma tortura centímetro por centímetro. O cheiro de diesel misturava-se ao odor da terra molhada e do suor frio, um aroma de esforço inútil. Cada quilômetro conquistado exigia um sacrifício desumano. Os veículos de suprimento, vitais para a máquina de guerra alemã, ficavam atolados por dias, semanas. Alimentos, munições, combustível e, crucialmente, roupas de inverno não chegavam à linha de frente. A Blitzkrieg, que dependia da velocidade e da mobilidade, foi brutalmente paralisada. A confiança, antes uma chama ardente nos olhos dos soldados, agora se via ameaçada. O vento gelado começava a penetrar os uniformes finos e as mãos, antes firmes no gatilho, tremiam de frio. A natureza, com sua indiferença brutal, impunha seu próprio cerco. Então o frio chegou. Não um frio europeu, mas o frio siberiano, um gelo que cortava a carne e congelava a alma. As temperaturas despencaram para 20, 30, 40 graus Celsius. A lama se solidificou em um terreno irregular e traiçoeiro, coberto por uma camada de neve que logo se tornou um lençol branco e implacável. Os tanques, que antes eram símbolos de poder, agora eram caixas de metal congeladas, seus motores recusando-se a ligar, o óleo solidificado em suas veias. Os rifles congelavam, a graxa endurecia, tornando-os inúteis. O som do metal estalando sob o frio intenso era constante, um lamento mecânico que ecoava a crescente desesperança dos homens. O inferno branco havia chegado. O cheiro de carne gangrenada e feridas abertas, causadas pela geada, começou a se espalhar pelos acampamentos improvisados. Dedos e pés enegreciam, caíam. Homens fortes acostumados à vitória eram reduzidos a figuras trêmulas e apáticas, seus rostos pálidos e seus olhos vazios, fixos na vastidão branca. A cada nevasca, a cada noite gelada, o moral desmoronava. As ordens de avançar tornavam-se sussurros de desespero. O inimigo não era mais apenas o soviético, mas o próprio ar que respiravam, a terra sob seus pés. Enquanto a Wehrmacht cambaleava sob o peso da natureza, a resistência soviética se fortalecia. Stalin, que antes parecia à beira do colapso, mobilizava novas divisões, algumas delas vindas da Sibéria, acostumadas ao frio extremo, equipadas com roupas de inverno e uma determinação feroz para defender sua capital. O que para os alemães era um tormento, para os soviéticos era um campo de batalha familiar. Emboscadas se tornaram mais frequentes, ataques noturnos se intensificaram. O silêncio sepulcral do inverno russo era quebrado pelo som estridente de metralhadoras e granadas, um lembrete constante de que, mesmo paralisados, o inimigo ainda estava lá e estava contra-atacando. A velocidade que destruíra as defesas iniciais agora se virava contra eles, transformando uma marcha triunfal em uma lenta e dolorosa agonia, um pesadelo gelado do qual não havia despertar fácil. O inverno não era apenas um inimigo. Ele era um cúmplice silencioso da resistência soviética, um general impiedoso que transformava cada floco de neve em uma arma e cada brisa em um golpe mortal. O que antes era uma marcha de conquista, agora se tornara uma luta pela sobrevivência, uma agonia congelada onde cada passo era um teste à sanidade. A Operação Tufão, a promessa de vitória, afundava na neve e no gelo, arrastando consigo o orgulho e a invencibilidade da Wehrmacht. O cerne do conflito era um inferno branco. O som dos motores alemães, antes um rugido de poder, agora era substituído pelo estalo seco das armas congelando, pelo gemido dos tanques presos na neve profunda,
seus canhões mudos, suas esteiras imóveis. O uivo do vento siberiano se misturava aos gritos de dor e desespero, aos estalos de ossos quebrados sob o impacto de baionetas e coronhadas. Os soldados alemães, antes confiantes, agora tinham rostos emaciados, barbas congeladas, olhos vazios de esperança. Seus uniformes finos, inadequados para o frio polar, eram como mortalhas antecipadas. Do outro lado, os defensores soviéticos emergiam das florestas geladas e das trincheiras cobertas de neve como fantasmas. Tropas siberianas, acostumadas a temperaturas extremas, equipadas com casacos acolchoados e botas de feltro, avançavam com uma ferocidade que beirava o fanatismo. Seus rifles Mosin Nagant, mais simples e robustos, funcionavam onde os carabiner alemães falhavam. O som característico dos lança-foguetes Katyusha, os órgãos de Stalin, rasgava o céu noturno, suas salvas de foguetes explodindo em torrentes de fogo e estilhaços, transformando a neve em um mar de sangue e destroços. As batalhas eram selvagens, disputadas em vilarejos fantasmas, em florestas de bétulas brancas, onde cada árvore poderia esconder um atirador ou uma emboscada. O combate corpo a corpo era brutal, uma dança macabra na neve vermelha. Mãos congeladas agarravam facas, pás, qualquer coisa que pudesse causar dano. O cheiro metálico de sangue fresco misturava-se ao odor pungente de suor, fumaça de pólvora e a náusea do medo. Em meio ao caos, civis, muitos deles mulheres e crianças, tentavam se esconder em porões gelados, seus ouvidos atormentados pelos sons incessantes de guerra. O crepitar das metralhadoras, as explosões de granadas, os gritos de homens morrendo em línguas diferentes. Aldeias como Borodino, antes palco de outra épica batalha, eram novamente testemunhas da barbárie, suas poucas casas de madeira transformadas em escombros fumegantes, suas ruas cobertas de corpos congelados. O solo, antes sagrado, agora era um cemitério improvisado, um testemunho mudo da futilidade do avanço alemão. A fome e o frio eram inimigos silenciosos, tão letais quanto as balas. Soldados alemães, sem suprimentos adequados, caçavam cães e cavalos, disputavam migalhas. A disenteria e a gangrena se espalhavam, transformando simples ferimentos em sentenças de morte. A moral alemã despencava. Relatos de deserção e automutilação começaram a surgir. Os homens, exaustos e desolados, viam seus camaradas sucumbirem ao frio, não ao inimigo. Seus olhos, antes cheios de orgulho, agora refletiam o horror de um pesadelo sem fim. A propaganda soviética, antes subestimada, agora ganhava força, explorando a desesperança inimiga. Nenhum passo para trás. A ordem de Stalin ecoava nas trincheiras russas, infundindo uma última e desesperada coragem. O impacto psicológico era avassalador. O som do vento uivando na estepe, o silêncio opressor da neve caindo, tudo contribuía para uma sensação de isolamento e desamparo. A linha entre o combatente e a vítima se tornava tênue, desfeita pela brutalidade do inverno. Os oficiais alemães, antes confiantes em seus mapas e planos, agora observavam com terror o colapso de suas divisões, a paralisia de sua máquina de guerra. O que era para ser um assalto decisivo a Moscou transformou-se em uma armadilha, um redemoinho de gelo e morte que sugava a vida de milhares de homens a cada dia que passava. A Blitzkrieg havia falhado, não por falta de bravura, mas por subestimar a ferocidade da terra e a resiliência de um povo. O cerco se fechava, não apenas em torno de Moscou, mas em torno da própria esperança alemã. O cerco se fechava, não apenas em torno de Moscou, mas em torno da própria esperança alemã. A vastidão da estepe russa, antes um caminho para a glória, transformara-se agora em uma armadilha gélida e sem fim, e sem. As linhas de suprimento alemãs, já esticadas ao limite pela velocidade inicial da Blitzkrieg, agora estavam completamente rompidas pelo inverno implacável e pela crescente atividade de guerrilha soviética. Cada quilômetro de estrada era uma emboscada em potencial. Cada floresta um esconderijo para os partisãs, que emergiam como lobos famintos na neve, atacando comboios isolados e sabotando comunicações. O isolamento era um veneno lento que corroía a alma das tropas alemãs.
Regimentos inteiros ficavam incomunicáveis por dias, semanas, sem ordens claras, sem notícias do fronte principal. A nevasca e as temperaturas brutais não apenas paralisavam os veículos, mas também os sistemas de rádio, tornando a coordenação um pesadelo. Soldados sentiam-se abandonados, esquecidos em postos avançados congelados, suas esperanças de reforço ou resgate diminuindo a cada dia que passava. O silêncio da neve, antes apenas um detalhe da paisagem, agora era um som opressor, um lembrete constante de sua solidão e vulnerabilidade. A escassez de suprimentos atingiu níveis catastróficos. O combustível congelava nos tanques, tornando-os monumentos de metal inúteis. A munição racionada forçava os soldados a economizar cada disparo, uma decisão fatal em combates intensos. Mas o mais cruel era a falta de comida e roupas de inverno. Os uniformes de verão, outrora motivo de orgulho, agora eram uma maldição. Homens envolviam-se em trapos, peles de animais, qualquer coisa para tentar afastar o frio que penetrava até os ossos. O cheiro de fome era onipresente, um odor azedo de desespero. Ratos, antes pragas, tornaram-se fontes de proteína disputadas. Cadáveres de cavalos congelados eram desmembrados com facas cegas, sua carne dura consumida crua ou mal cozida. A disenteria, a pneumonia e a gangrena por congelamento dizimavam mais homens do que as balas soviéticas. Enquanto a Wehrmacht definhava, a população civil russa vivia seu próprio inferno. Milhões de pessoas foram pegas no fogo cruzado, suas casas destruídas, suas vidas viradas de cabeça para baixo. Famílias inteiras fugiam das cidades e vilarejos bombardeados, transformando-se em rios de refugiados famintos e congelados, arrastando seus poucos pertences pela neve profunda. Crianças com rostos azuis de frio, mães carregando bebês envoltos em farrapos, idosos arrastando-se, cada um deles um testemunho silencioso da brutalidade da guerra. Muitos sucumbiam à exaustão e ao frio nas estradas geladas, seus corpos rapidamente cobertos pela neve, transformando a paisagem em um cemitério sem cruzes. A resistência desesperada soviética, nutrida pela defesa de sua terra natal, intensificava-se. Partisãs, muitos deles camponeses comuns, mulheres e homens idosos, formavam grupos de guerrilha, conhecendo cada trilha e cada esconderijo na floresta. Eles atacavam comboios, sabotavam ferrovias, cortavam linhas telefônicas e executavam espiões alemães capturados com uma ferocidade implacável, respondendo à brutalidade com brutalidade. A floresta, antes um refúgio, agora era um campo de batalha silencioso e mortal. O uivo do vento era muitas vezes o único aviso antes de um ataque surpresa, um lembrete constante da presença invisível e letal do inimigo. O colapso moral e físico das forças alemãs era visível. A disciplina, o pilar da Wehrmacht, esfacelava-se. Oficiais lutavam para manter o controle sobre homens exaustos, doentes e desmoralizados. Onde antes havia ordens claras, agora havia apenas sussurros de desespero e a crescente sensação de futilidade. Muitos soldados simplesmente desistiam, sentando-se na neve esperando a morte por congelamento. Outros tentavam automutilação para escapar do fronte. Os olhos, antes cheios de ambição, agora refletiam apenas o vazio do trauma, o peso de um inverno que se tornara uma sentença de morte. A máquina de guerra invencível da Alemanha estava se desintegrando, não por um golpe decisivo, mas por 1000 cortes de gelo, fome e desespero, uma armadilha mortal da qual poucos esperavam escapar. A armadilha estava armada. O cerco de gelo e desespero apertava a garganta da Wehrmacht, mas a história não se contentaria em ver a máquina alemã simplesmente congelar. Moscou não cairia sem uma luta final, um grito de guerra que ecoaria pelos séculos. No início de dezembro de 1941, enquanto as temperaturas despencavam para níveis siberianos e a confiança alemã se desintegrava, a União Soviética lançou sua contraofensiva decisiva. Era o ponto alto do conflito, o momento em que a maré virou com uma fúria brutal. Do leste, de trás das linhas defensivas que os alemães pensavam ter quebrado, emergiram novas divisões soviéticas. Não eram os soldados exaustos e desmoralizados do início da invasão, mas tropas frescas,
muitas delas vindas da Sibéria e do Extremo Oriente, endurecidas pelo frio e treinadas para lutar em condições extremas. Equipados com roupas de inverno pesadas, botas de feltro e esquis, eles se moviam com uma agilidade assustadora na neve profunda, onde os alemães mal conseguiam arrastar os pés. O som característico dos tanques T-34, os tanques invencíveis, rompeu o silêncio gelado, seus motores a diesel adaptados para o frio, rugindo enquanto avançavam sobre as linhas alemãs congeladas. Seus canhões de 76 mm cuspiam fogo, transformando bunkers improvisados e posições fortificadas em montes de escombros. A infantaria soviética, camuflada em uniformes brancos, seguia de perto atacando com baionetas e metralhadoras PPS Gata-41, um dilúvio de chumbo que varria as defesas alemãs. O cheiro de pólvora queimada misturava-se ao ar gelado, um contraste pungente que anunciava a mudança de fortuna. O choque foi avassalador. Os alemães, já à beira do colapso, foram pegos completamente de surpresa. Seus tanques congelados e inoperantes eram alvos fáceis. Suas armas, emperradas pelo gelo, falhavam no momento mais crítico. A moral já fragilizada desmoronou em pânico. O que antes era uma defesa desesperada transformou-se em uma fuga caótica. O grito de Russische Panzer, tanques russos, ecoava em meio ao caos, um som que gelava o sangue dos soldados alemães. Adolf Hitler, a milhares de quilômetros de distância em seu quartel-general, recusava-se a aceitar a realidade. Em uma decisão que muitos consideraram um erro catastrófico, ele ordenou: nenhum passo para trás, nenhuma retirada era permitida. Os homens deveriam segurar suas posições até o último fôlego, mesmo que isso significasse a aniquilação. Para comandantes no fronte como Guderian e Bock, a ordem era insustentável. Suas divisões estavam sendo massacradas, suas linhas desintegradas. A teimosia de Hitler transformava uma possível retirada tática em um desastre humanitário sem precedentes. Muitos oficiais alemães, enfrentando a insubordinação ou a morte de seus homens, tomaram decisões difíceis, desobedecendo ordens diretas para tentar salvar o que restava de suas unidades. Eles ordenaram retiradas não autorizadas, movendo seus homens para posições defensivas mais sustentáveis, ou simplesmente tentando escapar do cerco soviético. Mas a cada passo para trás, o custo humano aumentava exponencialmente. A retirada alemã não foi uma manobra militar ordenada, mas uma debandada brutal através de um inferno branco. Homens abandonavam seus equipamentos, seus veículos, seus camaradas feridos, na esperança desesperada de escapar da perseguição soviética e do frio implacável. Corpos congelados jaziam na neve, alguns ainda em posições de corrida, outros abraçados aos seus rifles, suas expressões petrificadas pelo horror e pelo frio. O cenário era de devastação total. Estradas pontilhadas de tanques e caminhões abandonados, pilhas de munição e suprimentos deixados para trás, um testamento mudo da velocidade e da fúria da derrota. Os soviéticos, impulsionados pela vingança e pela defesa de sua capital, não mostravam misericórdia. A perseguição era implacável. Cada floresta, cada vilarejo, tornava-se um ponto de combate. Emboscadas eram montadas. Atiradores de elite caçavam oficiais alemães. O som constante de disparos, o crepitar do fogo nas aldeias incendiadas pelos soviéticos para negar abrigo ao inimigo, o uivo do vento que carregava os gritos dos moribundos, tudo se misturava em uma sinfonia de horror. A neve, antes branca e pura, agora estava manchada de sangue. Um tapete escarlate que cobria os campos de batalha. Prisioneiros alemães, famintos, congelados e desmoralizados, eram capturados aos milhares. Seus olhos, antes cheios de orgulho, agora refletiam o vazio da derrota, o choque de ver seu exército invencível desmoronar. Muitos deles, já enfraquecidos pelo frio e pela fome, não sobreviveriam aos campos de prisioneiros soviéticos. A arrogância inicial da Operação Tufão, a promessa de uma vitória rápida e decisiva, havia se transformado em um pesadelo de proporções épicas. Moscou estava salva, mas a que custo? A pergunta pairava sobre os campos de batalha congelados, um eco amargo de sacrifício e sofrimento,
enquanto a Wehrmacht se arrastava para longe da capital, deixando para trás um rastro de morte e destruição. A Blitzkrieg havia sido quebrada não apenas por tanques e rifles, mas pela indomável vontade de um povo e pela fúria de um inverno que não perdoa. O destino da guerra na frente oriental havia sido selado naquelas estepes geladas. A retirada alemã deixou um rastro de desolação e morte, mas as consequências da Operação Tufão se estenderam muito além dos campos de batalha congelados. Para os milhares de sobreviventes alemães, a experiência foi um trauma indelével. Aqueles que não sucumbiram ao frio e à perseguição soviética foram capturados e enviados para campos de prisioneiros no coração da União Soviética. Muitos, já enfraquecidos pela fome, pela geada e pela exaustão, jamais retornaram para casa. O inverno russo havia se tornado seu túmulo, e o silêncio da neve o seu epitáfio. Seus corpos, marcados por feridas e congelamento, carregavam as cicatrizes visíveis de uma derrota brutal, mas suas mentes e almas estavam ainda mais profundamente feridas, assombradas pelos horrores de um inferno branco. Do lado soviético, a vitória em Moscou foi um sopro de esperança, uma injeção de moral que reverberou por toda a nação. Contudo, essa vitória veio a um custo humano inimaginável. A exaustão era palpável, um cansaço profundo que se estendia das trincheiras até as cidades. Milhões de vidas foram perdidas, civis e militares, em um conflito que transformou paisagens inteiras em ruínas fumegantes. Cidades como Vyazma e Mosaisk, antes vibrantes, agora eram esqueletos de pedra e madeira, suas ruas pontilhadas de escombros e a memória de gritos silenciados. O trauma psicológico em massa permeou a sociedade, uma ferida coletiva que levaria décadas para cicatrizar. O cheiro de morte, de fumaça e de desespero se impregnou na memória olfativa de uma geração, um lembrete constante do sacrifício. A Operação Tufão se tornou, assim, uma lição histórica gravada a ferro e fogo. Ela desmascarou a arrogância militar de uma máquina de guerra que se considerava invencível, revelando a fragilidade do poder quando confrontado pela tenacidade humana e pela fúria incontrolável da natureza. O General Inverno não era uma figura folclórica, mas uma força implacável que, aliada à resiliência inabalável do povo soviético, transformou a Blitzkrieg em um pântano de gelo e desesperança. A subestimação do inimigo, de sua capacidade de resistência e de adaptação, custou à Alemanha não apenas homens e material, mas o ímpeto de sua campanha no leste. O impacto simbólico foi monumental. A falha em capturar Moscou garantiu a sobrevivência do coração político e industrial da União Soviética e, crucialmente, impediu que a Alemanha alcançasse um golpe decisivo no início da guerra. O evento mudou o curso da Segunda Guerra Mundial, marcando o fim da crença na invencibilidade alemã e infundindo nova esperança nas forças aliadas. Foi um ponto de virada, um momento em que a maré começou a virar, lenta e dolorosamente, contra o eixo. O legado da Operação Tufão permanece visível e sentido até hoje. As cicatrizes ainda estão na terra, nos monumentos erguidos em memória dos caídos, nos museus que preservam as relíquias de um tempo de horror e heroísmo. Estão também na alma do povo russo, que lembra com orgulho e dor o sacrifício de seus ancestrais. Livros, filmes e documentários continuam a explorar a profundidade desse conflito, tentando capturar o som do vento siberiano, o cheiro metálico do sangue na neve, o desespero e a coragem que definiram aqueles meses brutais. É um testemunho eterno da brutalidade da guerra, da fragilidade da ambição humana e da força inquebrantável do espírito de um povo que se recusou a ceder, mesmo diante do abismo. A memória da Batalha de Moscou é um grito silencioso contra a guerra e um hino à resiliência humana. A Operação Tufão permanece como um monumento à brutalidade da guerra, mas também à incrível coragem e resiliência humanas diante do abismo. Naqueles meses gelados de 1941, o mundo testemunhou o inferno congelado, onde a ambição militar se chocou contra a fúria da natureza e a indomável vontade de um povo. O som cortante do vento siberiano, o cheiro metálico do sangue na neve, os gritos de desespero e os sussurros de esperança
se misturaram em uma sinfonia trágica que ecoa até hoje nas estepes russas. Cada ruína de Vyazma, cada trincheira esquecida nos arredores de Moscou, é um grito silencioso contra a guerra, um lembrete pungente do custo incalculável do conflito. Cada floco de neve que cai sobre aqueles campos de batalha é um testemunho mudo do sangue derramado, da vida ceifada, dos sonhos congelados. A resiliência dos soldados soviéticos, a determinação dos civis, a capacidade humana de suportar o insuportável, tudo isso se manifestou em uma luta épica pela sobrevivência, uma defesa que redefiniu o curso da história. O legado de Moscou é um lembrete eterno do que pode ser perdido quando a arrogância militar cega a razão e do que pode ser conquistado quando a humanidade é empurrada aos seus limites. É uma advertência sombria contra a repetição dos erros do passado, um apelo à paz e à compreensão, que a memória daqueles dias brutais nos inspire a valorizar a vida, a honrar o sacrifício e a buscar um futuro onde a neve não seja manchada de sangue, mas reflita a pureza da esperança. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias épicas da história. Qual batalha você quer ver a seguir? Deixe seu comentário e junte-se à nossa jornada pelo passado, explorando os momentos que moldaram o nosso mundo.